que eu falo? Eu falo? Preparados para mais uma correção? No vídeo de hoje vamos fazer a correção do PET 7. Não deu. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o professor Daniel Pereira e neste vídeo vamos fazer a correção do PET volume 7 da semana 3 da nossa querida língua portuguesa, meus queridos. Nessa semana 3 tivemos aí um texto muito simples, apenas 4 questões bem simples, muito fáceis de se responder e tratar mais uma vez do assunto conjunções, um assunto muito interessante e muito gostoso de se aprender. Então, vem comigo! Bem, galerinha, o texto que nós temos aí, eu vou fazer a leitura novamente e acompanhe comigo como as malas se perdem nos aeroportos. Pelas estatísticas, não parece um grande problema. 99% da bagagem aérea do mundo chega ao destino. Acontece que 1% restante representa uma pilha anual de 8 milhões de volumes, que some por causa de procedimentos padrão ou por erro de percurso. A maioria dos sumiços é uma questão de etiqueta. O adesivo identificador, colado na hora do check-in, é a única informação sobre o destino da mala. Se a etiqueta estiver errada ou se cair durante o embarque e o desembarque, a mala vai para um lado e o dono para o outro. Mas às vezes o dono da bagagem também tem culpa. Se a mala é despachada tarde demais, pode ficar pelo caminho por restrições de peso permitido. Conforme o check-in avança, os quilos a mais vão se acumulando e só mais tarde descobre-se que algumas bagagens não podem entrar porque o limite de carga do avião foi ultrapassado. As malas descarregadas são normalmente reunidas em grandes depósitos bancados por muitas empresas. Por causa da quantidade de volumes, pode demorar semanas até que a mala volte de um desses lugares para o seu dono. Como cada devolução de mala perdida custa em média $100 para as companhias, 8 bilhões de dólares por ano, elas estudam medidas para diminuir as perdas, como o banco de dados global e trocar as etiquetas por chips com radiofrequência. Pois bem, galera, e nós temos aqui as questões sobre esse texto. Na verdade, a questão 2 que vai se dividir em 4. Nós vamos ter a letra A, B, C e D. Então vamos aqui à letra A. Na letra A pergunta o seguinte, olha. Segundo o texto, o volume de bagagens perdidas nos aeroportos ainda não é alarmante, mas não deixa de ser elevado. Como se explica o desvio de grande número de malas? Então nós vamos ter aqui no texto dois fatores, na verdade, que explicam o sumiço de malas, o extravio de malas. Quais são eles? Nós vamos ter aqui uma causa que é chamada de procedimentos padrão e outro, desvio de percurso. Aí eu resumi aqui para vocês muito claramente o que é o procedimento padrão e o que é o erro de percurso. O procedimento padrão é aquilo que já faz parte da rotina ali diária do aeroporto. Nesse caso aqui nós vamos ter um procedimento padrão que é colocar a etiqueta nas malas, certo? O identificador das malas aí. Então, aquele número identificador ali da mala, muitas vezes vai perder ou vai ser trocado ou vai colocar um número errado. Enfim, pode acontecer uma infinidade de erros com essa etiqueta. Um outro fator que seria por culpa do passageiro, certo? Que é quando ele leva bagagem a mais, quando ele deixa para fazer o check-in em cima da hora, certo? Então acaba muitas vezes tendo problemas aí com o volume, com o limite de carga, né? E levando carga a mais, certinho? Resumindo, pode ser culpa da empresa ou pode ser culpa do próprio passageiro. Bacana? Então na letra B nós temos, na terceira oração ou por erro de percurso, que sentido expressa a conjunção destacada? Neste caso, o ou vai expressar alternância, ou isso ou aquilo. Estão lembrados? A letra C, no trecho, conforme o check-in avança, os quilos a mais vão se acumulando. Que outras conjunções subordinativas podem substituir conforme na oração, conservando o mesmo sentido? Explique. Nesse caso aqui, a conjunção conforme, ela pode ser substituída aí
por ao passo que, à medida que, à proporção que, sempre com essa ideia de que enquanto alguma coisa acontece, outra também está acontecendo, certinho? Aqui a resposta, a conjunção conforme foi empregada com valor proporcional, ou seja, exprime o acontecimento que se dá ao mesmo tempo que outro. Quais são os dois acontecimentos que estão rolando aí? O check-in avançando é igual a quilos aumentando. Na letra D agora nós temos uma questão muito interessante que é sobre a conjunção porque. Pergunta se ela é uma conjunção causal ou se ela é uma conjunção explicativa. Olha só, transcreva do final do segundo parágrafo a oração introduzida pela conjunção porque. Essa conjunção exprime sentido de causa ou explicação? Por quê? Então, primeiro vamos transcrever qual é essa oração. Então, essa oração é o seguinte, ó. Porque o limite de carga do avião foi ultrapassado. Primeiro eu vou ler minha resposta e depois eu vou explicá-la. Certinho? Então, acompanhe, por favor. Neste caso, a conjunção porque exprime causa, pois há a relação de causa e consequência. Qual é a causa aí? A causa é limite de carga do avião ultrapassado, certo? Qual foi a consequência dessa causa? As bagagens não poderem entrar no avião, ou não podem entrar no avião. Além disso, há uma diferença de tempo entre as ações. Primeiro chega-se ao limite de carga, depois as bagagens são impedidas de entrar no avião, certinho? Olha só. Neste caso, quando for conjunção causal, a gente vai ter sempre uma relação de causa e consequência. A segunda oração vai exprimir a causa de uma consequência que já foi dita, certo? Lá na primeira oração. A primeira oração está dizendo que as bagagens não podem entrar. E qual foi a causa das bagagens não poderem entrar? O limite de cargas do avião já ter ultrapassado. Então, primeiro aconteceu o limite de cargas do avião ter chegado ao seu limite, certo? Para depois as bagagens não poderem mais entrar. Então nós tivemos aqui a causa e a consequência, ou a causa e o efeito dessa causa, certinho? Já na explicação a gente não tem esse tipo de causa e consequência. Vou tentar deixar isso mais claro possível. Olha, imagine que você vai sair para uma festa e sua mãe diz para você: meu filho ou minha filha, leve a blusa de frio, porque vai esfriar, certinho? Então, esse porque vai esfriar aí não é a causa de você levar a blusa de frio. Até porque pode até ser que não esfrie. Pode até ser que você leve e não esfrie. Então, está numa situação aí hipotética, não se sabe se de fato vai esfriar. A causa é o seguinte, olha só. Eu não vou à aula hoje porque estou doente. Então a causa de não ir à aula é estar doente? É. Primeiro você ficou doente para depois você não ir à aula, certinho? Então a causa de não ir à aula é você estar doente, certinho? Então espero que tenha ficado claro isso para vocês. Espero que tenham aprendido um pouco mais. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixe aqui o seu like, deixe seu comentário e muito obrigado àqueles que já são inscritos. Fiquem com Deus e até a próxima, até o próximo vídeo. Bye, bye.